Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e estamos chegando ao nosso 10º vídeo, gente. Então, o motivo para eu comemorar aqui, eu já está conseguindo chegar a 10 vídeos publicados sobre autismo de alto desempenho, né? Claro que é uma construção isso, a gente ainda quer escrever muito, quer publicar muito, e eu quero desvendar bastante esse espaço, né? Que é um espaço educacional, é um espaço pedagógico. Então é onde a gente quer trabalhar muito com essas informações e cada vez mais quero trazer conteúdos novos aqui e abordagens, né, para ficar um conjunto completo de informações sobre o assunto, tá? E hoje, pessoal, fiz uma recapitulação aqui de uma postagem que tinha sido uma das primeiras que eu tinha feito, tá? Então a primeira que eu tinha feito era sobre um autismo tardio de uma senhora na Inglaterra que foi descoberto com 60 anos, tá? Mas eu dela também quero refazer, né? Porque né, era um outro momento quando eu fiz aquela análise. E esse aqui também era outro momento, né? Quando eu comecei a escrever esse aqui, é que eu estava começando a vivenciar a saga, né, da descoberta do autismo na adultidade, que é todo o processo que você tem que passar, o tempo que isso leva, até que você tem confirmado a sua condição. Então isso leva meses, né? Isso tem custo, né? Um custo alto. Isso é uma busca, né? Você tem que estar disposto a enfrentar isso. Eu lembro que no dia que eu estava fazendo o ADOS e o ADIR, que eu encontrei um local para fazer os testes, e no final, na hora, né, de ter a devolutiva, até as terapeutas lá, né, responsáveis pela realização do teste, elas falaram: olha, a gente só faz esses testes muito em criança porque os adultos não chegam aqui, né? Os adultos não aparecem. Mas, gente, se a estatística indica de 1 a 2% de autistas na sociedade, como que não existem, né, autistas adultos, né? Porque sempre existiu o autismo, né, gente? Não é que começou a aparecer agora. Ah, agora está aparecendo um monte de casos. Não, é que agora, né, já se sabe, né, os professores já estão habilitados a identificar, os pais já ficam mais, né, habilitados a observar os filhos e aí já precocemente descobrem a condição, né? Mas no passado, né, principalmente na minha época, né, nem se sabia o que era autismo. Autismo naquela época eram os casos graves, né, os casos severos, né, o tipo 3, que são aqueles casos onde você realmente a pessoa tem muitas dificuldades, né? Ela fica muito até aquele caso do filme do Rayman, né? Acho que o filme do Rayman ele destaca bem essa situação. Mas fora isso, é muito difícil de você identificar, é muito difícil de identificar um autismo tipo 1, por exemplo, né? Às vezes passa batido. Quando você olha para o Elon Musk, né? Você não percebe que você tem ali um autista tipo 1, né? Quando você olha para Greta Thunberg, aquela moça lá que defende o meio ambiente da Suécia, né? Ela é autismo tipo 1. Então, pessoal, passa muito desapercebido, né? E acaba que a pessoa cria, né, várias formas de defesa, de sobrevivência, né, de adaptações para que ela possa sobreviver com aquela condição que ela tem. Então, nos casos tipo 1, né, que é o autismo leve, esses casos acabam passando, podem ter passado desapercebidos, né? Agora, claro, quanto mais se sabe, mais se conhece, mais os professores sabem, os pais sabem, qualquer, né, diferença na criança, né, no desenvolvimento da criança, na fala, né, na cognição, já é percebida e já é encaminhada, né, para tratamento, tá? E aí, pessoal, quando a gente olha então a saga, né, da descoberta do autismo na adultidade, eu tinha, conselho, né, eu tinha escrito, começado a escrever ela quando eu estava vivendo a saga, né? Então eu escrevi em julho. Em julho, depois de 6 meses, o que eu já tinha conseguido em julho? Fazer a primeira consulta, né? Então quando eu escrevi aquele artigo, eu tinha conseguido fazer a primeira consulta, né? Que é aquela filtragem que o médico faz, né? Para ver se você realmente tem os traços, né? Aparentemente, se você tem os traços, se convém ele indicar que você faça os testes, né? Esse é o primeiro momento. Então eu tinha ficado, gente, entre a busca, né, de encontrar o médico e entre realizar,
né? A primeira consulta foram 6 meses, né? E aí, gente, então eu tinha começado a falar sobre isso aqui, tá? Tinha mostrado a saga aqui, porque realmente eu acho que essa foto ilustra muito bem a coisa, sabe? É muito difícil. E assim, se você, né, se você já criou várias adaptações, né, e eu conheço, né, por exemplo, o meu tio, né, eu olhando para ele, né, pensando assim na questão genética, para mim, ele, né, ele tem traços, né, mas é uma coisa que é muito individual, né, e também ter traços não significa que você está, né, no espectro autista. Por isso que é um quebra-cabeça, né, pessoal? É um conjunto de coisas que tem que estar presentes, né, no número elevado, né, probabilisticamente assim, né, você tem que ter várias condições daquelas para você estar caracterizado, né, dentro do espectro autista, né? Então assim, eu não gosto de etiqueta na roupa, então será que eu sou autista? Cara, isso é um mini traço, né? Então, e não é questão da etiqueta, né? Não é o problema a etiqueta, o problema é a sensibilidade, a hipersensibilidade à etiqueta, que ela se reflete também nas roupas, que ela se reflete, né, no contato, que ela se reflete de várias maneiras. Então, eu vejo que a coisa é muito mais completa, né, e mais complexa do que olhar e falar assim, olha, né, então é problema da etiqueta. Já sou autista. Não, né? Então, pessoal, esse é um artigo aqui, né, mais completo, tá? Eu refiz ele, né, eu habilitei ele de uma maneira mais completa para que, né, eu pudesse demonstrar a saga, né, de como isso foi, né, de como isso exige, né, os empecilhos que isso traz, tá? Que são coisas assim que não são tão simples, tá? Então, né, quando criança, a descoberta de traços de autismo pelos pais permite que se façam as correções terapêuticas necessárias no desenvolvimento. Então, geralmente, né, hoje em dia, com os professores, com os pais, né, com os médicos que acompanham as crianças, você já consegue detectar isso bem de maneira precoce e assim já iniciar a terapêutica, né? Essa é uma oportunidade que autistas adultos não tiveram na sua infância, né? Então, é esse pessoal da velha geração, né, esse pessoal da minha geração, que não tinha esses conhecimentos. Esse conhecimento, gente, sobre, né, autismo leve, né? Primeiro foi chamado de Asperger, né? Agora de autismo leve, isso aí é coisa muito recente, né? Então, assim, seja por desconhecimento dos pais, falta de recursos ou do devido suporte necessário nesse momento. Então também tem isso, né? Às vezes a pessoa nasce numa condição precária e não tem identificação, não tem como ter apoio, não tem suporte, e aquilo passa e vai passando e vai, né, vai tocando a vida. Quando se descobre o autismo na adultidade, muito já se passou. O indivíduo já teve muito que lutar para encontrar o seu espaço de equilíbrio e sobrevivência. Olha, 2 palavras muito ali, elas já estão me incomodando. Isso é uma coisa bem de autista. Né? Tem um muito aqui e tem outro muito aqui. Então já está muito demais, né? Tá muito para mim essas 2 palavras. Autistas adultos, em regra, são aqueles possuidores do nível 1 do TEA, transtorno do espectro autista. Então, assim, por que eu digo? Porque esses que vão ter a descoberta, enquanto adultos, né, eles passaram desapercebidos. Então, enquanto adultos, eles, né, vão se descobrir o que é realmente algo, né, assim, se a gente for pensar, né, hoje em dia, muito pouco, mas no passado, né, é o que pode acontecer, que aconteceu comigo, né? Você vai passando, né? Né? Se a pessoa não tem, né, um déficit cognitivo, né, deficiência intelectual, se ela não tem um déficit comunicativo, né, fala, né, a articulação da fala passa desapercebido. As outras características, por vezes, não são notadas, né? Por vezes é só uma criança mais excêntrica, né, com hiperfoco, que fica ali, que quer ficar nas suas coisas, né, no mundo dela. Então essas coisas todas acabam, né, indicando, tá? E aí, gente, o que acontece, né? Ó, muitos de novo, ó, terceiro muitos já, hein? Tá ruim esse muitos aqui, terceiro já. Muitos passaram suas vidas sem saber dessa condição e sem poder contar com algum tipo de terapêutica.
capaz de lhe permitir algum conforto existencial. Por vezes, terminam suas vidas afastados do meio social, isolados por uma compreensão imprópria e alheia de sua condição neurodiversa, né? Então, não sabem, né? Eu olho assim, por exemplo, também para o Dalton Trevisan, né, o vampiro de Curitiba, né, a pessoa que sempre andava sozinha à noite pelas ruas, né, para conversar com, né, todos os seres da noite, e de lá saíam os contos dele. Para mim ali tem muitos traços, né? Eu olho e falo, poxa, eu poderia fazer isso, né? Sou noturno também. Se eu morasse em Curitiba, talvez eu faria isso, também andaria pelas ruas à noite, conversaria com as pessoas e faria contos a partir de dados de realidade, porque a mente de um autista trabalha com dados de realidade, né? Ela é uma mente concreta. Então, se você olha, né, por exemplo, o Dalton Trevisan, ele tem, né, traços, né? Claro que assim, né? Isso é uma coisa que só cabe a ele. Eu só estou fazendo uma correlação aqui, né? Não estou afirmando nada em relação a isso. Mas olhando aqui, né, gente? Então, por vezes, né, não se sabe, não se percebe, né? E a pessoa vai tocando a vidinha dela lá, né? Com as condições que ela tem, que ela conseguiu, com as, né, com as estratégias de sobrevivência que ela criou, e ela vai tocando a vidinha dela, né? Portanto, descobrir-se enquanto autista, mesmo que na adultidade, é algo essencial para que os caminhos possam ser reescritos, novas oportunidades surjam e a vida ganhe ares de graça e esperança. Eu acho que essa abertura, primeiro de você rever tudo que você já passou, como que você estruturou tudo que você já passou, e depois você olhar e poder repensar as coisas que você pode fazer, aonde você pode chegar, o que você, né, pode retrabalhar em si, é muito importante. Por isso que as pessoas, tá? Se você está assistindo esse vídeo e você tem suspeita, né, você se autossuspeita de ser, né, um autista tardio, né, um autista não descoberto aí no caminho, eu acho que é importante você buscar apoio, né, buscar, né, pessoas que entendam, médicos que entendam, para que você possa, né, ressignificar as tuas coisas, né? Você possa avaliar se você é né, um neurotípico, né? Ou desculpe, um neurodiverso, né? Neurotípico se você não tiver autismo, né? Mas até para você avaliar se você é neurotípico ou neurodiverso, né? Então acho que esse seria o, o caminho inicial, tá? Eu até tô pensando aqui em separar esse vídeo em duas partes, né? Então essa parte foi essa localização do tema. E a segunda parte, né, que eu vou deixar para um segundo momento, eu vou tentar separar a gravação para não ficar muito longa, né? Porque eu acho que os conteúdos aqui têm que ser trazidos aos poucos, né? Então essa é a primeira parte desse vídeo que eu quero deixar registrada, né? Nosso vídeo número 10, né? Estou muito contente de estar aqui fazendo esses vídeos. Espero estar contribuindo, espero que você se encontre, né? Espero que isso te ajude a você encontrar novos caminhos que você possa usar o seu alto desempenho a seu favor, né? Conforme a gente for trabalhando aqui. Tá bom, pessoal? Então, acho que vamos terminar esse vídeo aqui hoje, para não ficar muito extenso. E eu volto com a segunda parte, né? Falando da saga, e aí já falando mais da minha saga, tá, né? No próximo vídeo. Então, eu sou o professor Martins, e até nosso próximo vídeo.